Graça e paz, estamos começando mais um programa. Seja bem-vindo, visitante. Estamos tendo o prazer de receber hoje aqui nosso querido pastor Sérgio Soares, que Glória. foi o pregador dessa noite aqui, nos abençoou tremendamente. Acabamos aquela janta maravilhosa, ainda Ô, vamos pegar aqui o segundo tempo aqui para meu que vocês Deus. possam conhecer um pouquinho mais da vida do nosso querido pastor. Pastor Sérgio, por favor, se apresente. É um prazer recebê-lo aqui nessa noite. Ô, pastor. Sou Eridson, graças e paz a todos. Bom, estamos juntos. Bem, pastor Sérgio Soares, 56 anos, casado com a Ana Paula Soares, pai de 2 filhos. Congrego na igreja Plenitude, ali em Guadalupe, do lado do shopping Jardim Guadalupe. Bacharel em teologia, escritor, mexo com inteligência artificial, psicanalista, a gente faz um monte de coisa. De tudo um Mas acima de pouco. tudo, servo do Deus vivo. Maravilha. Pastor, queria fazer uma pergunta que a gente sempre faz aqui para os convidados, que é importante para quem nos ouve ou para quem está nos vendo na rádio e depois no YouTube, é que as pessoas olham para o ministério pastoral, elas pensam que há um glamour nisso, né? Na verdade, o glamour de ser pastor é a vida que Paulo fala sobre um ministério de abnegação, de abstinência, uma vida voltada e dedicada ao Senhor. Queria que o senhor falasse como é que o ministério começou na sua vida, como é que o senhor começou nessa caminhada ministerial. Hoje, a gente já sabe, o senhor também tem alunos virtuais aí, depois o senhor fala um pouquinho desse projeto maravilhoso e também seu canal no YouTube. Fala um pouquinho, faz essa junção daí do ministério, como essas coisas começaram. No meu caso é muito estranho, porque eu nasci em berço evangélico, só que meus pais eles eram dublê de crente, né? Simpatizantes, mas iam, aquela coisa toda. E aí, com 17 anos, eu passei na prova de aprendiz de marinheiro, fiquei 9 anos na Marinha, né? Viajei para Santa Catarina um ano, foi a gota, né? Um pouquinho que me afastou, que eu me afastei, me permiti afastar. Fiquei 9 anos afastado, aí virou charmeiro, viaduto de Madureira, essa parte pô. E aí, depois desses 9 anos, a gente retornou. Foi interessante que eu fui congregar numa igreja que ela tinha uma mentalidade mais reservada de ordenar pessoas ao ministério. Mas eu fui chegando, fui fazendo, até que um dia fui ter as consagrações, e aí começaram, fulano vai ser isso, aquilo, outro, e dizem, reza a lenda, que alguém falou assim, e o Sérgio? Aí falaram, obreiro é pouco, diácono é pouco, pastor não, de membro para pastor também que é demais. Aí eu fui ordenar de membro evangelista, que é ver que pulsa em mim, que é ganhar alma. E aí a gente começou, dali para cá, entrei, fui cursar teologia na Igreja Batista da Pavuna, pastor doutor Teodomiro de Freitas, beijo meu pastor, e em 2005 eu fui ordenado ao ministério, então já se vão aí, esse ano eu completo 20 anos no ministério pastoral. E sobre essa questão de glamour, tinha-se essa mentalidade, e essa mentalidade se esvariu tanto que hoje você não encontra mais seminário de teologia. Antes, a formação teológica era algo muito procurado por causa desse afã de ser pastor. Hoje as pessoas querem ser pregador. Ninguém mais. Eu quero ser pastor para poder legitimar como pregador, porque tem mais força. Enfim, nas aberturas de porta, mas esse glamour. Quem pensa assim, ministério é o que Deus falou para Ananias sobre Paulo em Atos capítulo 9. E eu revelarei o quanto há de padecer por amor ao meu nome. Ninguém ensina isso. Paulo já veio para o ministério sabendo que é padecer. Paulo se converte no capítulo 9. No 9 já tem gente perseguindo ele. Isso é ser pastor. Pastor, fala também um pouquinho do seu trabalho que o senhor tem no YouTube, seu curso. As pessoas que estão nos vendo aqui, de repente, podem se interessar, já quem está falando dessa área ministerial. Ah, legal. O que acontece? Eu fiz 4 anos de teologia e no meu primeiro ano conheci o pastor Adriano Moreira, que para mim é sumidade na pregação, e me apaixonei por homilética. Eu era pentecostal fazendo teologia na Igreja Batista. É um batisbleia, né? Que a gente brinca. E aí eu me identifiquei tanto, eu falei, rapaz, eu quero criar uma metodologia que seja simples das pessoas entenderem e conseguir compartilhar. Aí eu comecei a desenvolver a homilética, ele é a mesma, a base é a mesma, tópico, tema, subtópico, isso não muda, mas a metodologia em si. Aí eu comecei com o meu canal no YouTube, despretensiosamente, aí foi andando, aí a gente chegou aí agora, se Deus quiser, esse mês a gente deve estar chegando a 120 mil seguidores lá no Instagram, inscritos no Instagram, no YouTube. São mais de 3 mil alunos. Hoje a gente tem aluno no Brasil todo, em pelo menos 10 países diferentes, mentorias.
Aí, juntamente veio a psicanálise, e aí a gente tomou essa abordagem com o online, porque a demanda hoje está muito grande, as pessoas sentarem numa cadeira. Tá difícil, correria, trabalho, trânsito, enfim, perigo da rua. E aí o online ganhou uma força a partir de 2020 por conta da pandemia. Foi aí que nesse boom aí do advento aí do ensino online que eu entrei, graças a Deus, tem sido aí meu modelo de vida. Eu atravesso do meu quarto para o outro, dentro de casa já é meu escritório e ali a gente conecta com muita gente. Essa é a parte positiva dessa transformação da internet, né? Desde a pandemia para cá, porque a gente tem ela como uma ferramenta. Sim, né? sim. A partir do momento que os cultos começaram a ser transmitidos pela live, e não só isso, foram criando-se os podcasts, foram Isso. fazendo-se, e muitas pessoas conseguiram aproveitar essa oportunidade. Na minha área de psicologia, a gente também atende online, Sim. coisa que antigamente era uma burocracia danada para você poder atender online. Na pandemia eles liberaram. Eu até pensei que pós-pandemia eles iam cancelar. Eu É, pensei que iriam. não, mas eles mantiveram porque viram a necessidade e hoje você pode ter acesso, como o pastor falou, no mundo todo, atender Verdade. pessoas em vários lugares, né? Esses são os benefícios da internet. A gente sabe que tem o lado... Tem o que lado não- negro da força. mas a gente acaba aproveitando o lado positivo. Pastor, o senhor consegue lembrar, assim, de algo que tenha marcado o seu ministério, uma coisa assim, da mão de Deus mesmo, que trouxe uma mudança ministerial para a sua vida, que o senhor consiga lembrar e compartilhar conosco? Eu lembro que eu já pregava, eu já era evangelista. Um amigo meu, Ricardo Santos, beijo, irmão. Ele diácono. Eu já pregava por causa do seminário, mas eu estava muito técnica. Né? Não é por causa do seminário, foi um Acho que arquétipo que eu assumi. eu acho que todo mundo fica um pouco assim. Depois vai Isso. descaracterizando. Nos primeiros anos você fica ali, aquela coisa, ainda mais que eu fiz teologia batista. E aí um dia ele me parou e falou assim, irmão, poxa, tu prega muito, mas você só é letra, falta graça na sua mensagem. E se você não tem maturidade e humildade, maturidade para ser criticado e humildade para ser criticado com alguém que tem um cargo eclesiástico abaixo do que o seu. Espiritualidade não é medida por cargo. Mas eu olhei para aquilo e falei, rapaz, faz sentido. E aí eu comecei a me inclinar mais para o espiritual, porque eu já dominava a homilética, isso é fluido em mim, é natural. E aí eu pude perceber que realmente faltava mais do espírito. E pasme vocês, quantos anos? Sei lá. 20 anos depois, encontro com ele de novo, estávamos num evento, batendo papo, comendo. E eu comentando que eu ia pregar, ele falou assim, jejuou hoje? Eu falei assim, não. Ele desviado falou pra mim, você não jejua pra pregar? Eu falei assim, não. E toda vez que eu pregava, eu jejuava. Meu irmão, você quer ter graça, tem que ser mais íntimo de Deus. E aí eu estava sendo novamente exortado, agora por um desviado, a me aproximar mais de Deus. E aí eu pude entender que Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. E é aquilo que a Bíblia diz, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não há nível de intimidade que não possa ser elevado diante dos céus, né? E aí eu pude entender isso e tenho tentado me aproximar cada vez mais, porque chega um momento que pregar não é a questão, é o que pregar. E o que pregar não é a letra, é a comunhão com o Pai, né? É intimidade com o Espírito. Pastor, qual é o maior desafio que o senhor percebe hoje que se impõe na vida pastoral nesse ministério? Porque a gente falou anteriormente sobre o glamour, mas a gente sabe que para quem leva a sério, para quem leva uma vida assim com afinco, o ministério ele traz as suas delícias, traz as suas dores, ele exige muito da pessoa, né? E a pessoa tem que se preparar, na verdade tem que estar se ressignificando o tempo todo, porque você precisa lidar com as frustrações e elas são muitas. Opa! Né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, desses desafios que se impõem na vida ministerial. Eu penso que na vida ministerial, para todos os cargos ministeriais, mas pastor principalmente, são dois quesitos. Primeiro é inteligência emocional de olhar para um camarada que não vale nada, a igreja está cheia, e não se ressentir com Deus. Porque é o que mais tem, com todo respeito. Não vamos citar ninguém, até porque não estamos aqui como juiz, mas tem muita gente que... E se você não conseguir olhar para isso, e isso não ser um termômetro para a tua vida, você não vive bem com você mesmo. De você olhar, saber que o cara faz aquilo outro, tem vínculos, enfim. Aí você olha para você idôneo, correto, certo, sabe, ali numa abstinência, lutando contra a carne ali com, sei lá, 30, 70, 80 pessoas, que a criatura, vida com Deus, zero,
500, 700, 1000. Isso entristece muito. E existe uma frase que eu aprendi que ela é muito forte. Quem compara, para. E quem mira, admira. Toda pessoa que para comparar, ela para. No que você para e fica comparando, tua vida não anda. Mas quem admira, mira e fala. Esse é um exemplo para mim. Eu gosto muito de quando Saul, Jacó está voltando do Val de Jaboque, já teve encontro com Deus, já foi marcado pelo anjo. Ele encontra com Saul, reatam a amizade. Aí Saul fala assim: vamos embora, irmão, vamos voltar para a cidade comigo. Aí ele fala assim: meu irmão, você está a cavalo. Eu estou com velhos, crianças e o gado. Vai que eu vou no passo do gado atrás de você. Eu acho lindo porque ali são duas igrejas, parafraseando. Saul que tá, perdão, o irmão dele, Esaú que tá a cavalo, tá andando, tá voando. E Jacó, que também tá andando, mas não na mesma velocidade que o irmão. Se Jacó ali, para impressionar o irmão, quisesse andar na mesma velocidade que ele, mataria rebanho, as crianças, os velhos e as mulheres. Ele tem a maturidade de entender. Ele tá um nível acima de mim. Eu vou chegar no mesmo lugar que ele, que no nosso caso é o céu. Só que ele está numa velocidade a mais. Então você vai na sua velocidade, que eu vou no passo do gado, que é o gado que vai determinar a nossa velocidade. Não sei quando, mas lá na frente a gente se encontra. Mas eu não vou forçar, mostrar um nível que eu ainda não cheguei. Eu acho lindo essa maturidade pastoral que nós temos que ter. Tem muita gente quebrando, falindo, pastores quebrando, porque ele quer viver como quem está a cavalo, quando ele deveria parar para andar no passo do gado, para respeitar o povo que caminha com ele. É verdade, porque muitas pessoas, quando fazem o que o pastor falou de querer comparar, realmente elas procuram entender o porquê elas veem determinados métodos funcionando e aquela pessoa que procura seguir aquilo que é o tradicional e às vezes não funciona da mesma maneira. E a gente se pergunta, né? Deus chamou cada um dentro do seu chamado, daquilo que vai entregar para Deus. Às vezes o camarada vai ser aquele pastor de igreja a vida inteira, vai servir com qualidade, com fidelidade e amor. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Quando chegar lá, bem. vai ter o galardão dele, fez aquilo que era para fazer. E quando o pastor consegue compreender que essa é a sua missão e que ele vai ter que fazer bem feito, que se ele quiser olhar para o lado, a comparação realmente, se você quiser olhar para fora, você vai encontrar coisas que você não vai encontrar aqui. E essa comparação às vezes vai ser ruim, por quê? Porque a vida do pastor, no decorrer dos anos, é assim, são pessoas que vão estar aqui, você vai ajudar e a pessoa daqui a pouco vai pegar a porta e vai embora. Sim, e se você tá tudo bem. Se você não tiver essa maturidade para entender isso aí, maturidade. Que você, um tempo ali na vida daquela pessoa, fez... Pastor, sabe qual é o problema dos pastores? É que eles saem do cargo de mordomo para assumir a posição de noivo. Noivo é Cristo. Nós somos mordomo. O que é o mordomo? Mordomo cuida bem daquilo que não é dele. E quando o dono chega, assume. Quando o pastor perde a essência de mordomo e assume a essência de noivo, ele quer a igreja para ele. E é onde a gente vê essas coisas acontecendo, principalmente as frustrações. A gente tem que ser igual Noemi, Orfa e Ruth. Noemi é mais antiga, perde seu marido, ela percebe, poxa, não faz sentido eu amarrar duas meninas até que eu curta minha viuvez, passe meu tempo de luto, case de novo, tenha filhos homens, que eles cresçam e casem com ela, eu vou estar amarrando a vida delas. Minhas filhas, eu as libero. Aí a gente se apega àquilo que Ruth fez. Meu Deus, é o teu Deus, lindo. Mas Orfa olha e fala, legal, não dá para caminhar contigo. E o lindo que Orfa dá um beijo e vai embora. Durante muito tempo eu bati em Orfa, pastor. Como é que pode? Caminha junto, dá beijo. Se vai embora, não me beija. Sempre... Não, depois de um tempo fui ministrado para entender o seguinte, Orfa entendeu. O fato de não poder mais caminhar contigo não quer dizer que eu não gosto de você. Noemi, eu entendo o teu momento, mas não dá mais para caminhar. Noemi entendeu. Trocaram um beijo e não teve briga. Tudo bem que Orfa nunca mais aparece na Bíblia, agora vai ser com Ruth. Mas a gente precisa entender que a vida pastoral é como um ônibus. Você, pastor, pega lá no ponto final, vai até... Aí tem gente que entra... Um ponto depois já desce do ônibus, tem gente que fica 3, tem gente que vai até o ponto final contigo. O problema é que a gente quer que todo mundo vá até o ponto final, quando a gente não entende que às vezes tem paradas que alguns vão descer, outros vão subir e assim segue. Pastor, o que o senhor pensa para o futuro relacionado à vida ministerial, aquilo que o pastor tem feito? Como é que o senhor se enxerga daqui a alguns anos na vida ministerial? Bem, eu sou pastor auxiliar, né? Eu prego fora, eu não chego a ser itinerante, porque eu não tenho agenda para me intitular itinerante, mas eu sou pastor auxiliar.
E por eu já ter estado pastor de igreja por 2 vezes, eu conheço a dor do pastor, eu conheço as necessidades de alma que um pastor tem, independente da maturidade dele. Então eu decidi que a minha função é ser o braço direito do pastor, o Arão. Não o Arão que edifica bezerro, essa parte de Arão pula, só a parte boa. E hoje eu congrego ali, hoje eu sirvo a Deus na plenitude ali em Guadalupe, pastor Roberto Matos, um amor, poxa, um homem admirável. E ainda que ele não me fale, eu sei as dores dele. E eu sabendo a dor que ele sente, de alguma forma eu tento amenizá-las antes que elas aconteçam. Ou seja, eu tento ser o bombeiro que fica apagando incêndio sem que chegue nele. Aquilo que a gente falou sobre hoje, né? Neemias provava tudo antes de chegar até o rei. Então eu tento reter o máximo. Eu e a nossa equipe de pastores, somos eu e mais 4, a gente sempre conversa sobre isso, o máximo que a gente consegue seguir o conselho que Jetro deu para Moisés ali em Êxodo, capítulo 19 mais ou menos, quando ele vê Moisés aconselhando ali no deserto, aquela fila do SUS enorme, Moisés dando um gabinete, aí Jetro pergunta, o que é isso que tu fazes? Ele, não, o povo não conhece a lei, me procura. Aí Jetro fala, não é bom o que tu fazes, é ruim para você e para o povo. Faz o seguinte, construi capitães, aí de 500, 100, 50 e 10. As coisas menores eles resolvem e as maiores trarão a ti. Foi o primeiro ministério da Bíblia. Aconteceu no deserto. Porque Moisés veio com a mentalidade egípcia, e com todo respeito, tem muito pastor com mentalidade egípcia. Só eu falo, o gabinete é só comigo, só eu. Aí quando starta isso na revelação de Jetro, sacerdote Midian, e ministra o coração de Moisés, gostei. Aí ele agora segmenta uma sequência de líderes que tornaram a vida dele melhor. Então eu penso, para você que está ouvindo a gente, seja um Jetro com conselhos bons, mas seja pessoas que amenizam a carga sobre o ombro do seu pastor. Nenhum ser da terra vai chegar no céu com maior responsabilidade que um pastor. Chegarmos lá, nós vamos dar conta da gente. Ele vai dar conta dele e da gente. Então, eu gosto muito de quando Moisés sobe ao monte, quando Josué vai lutar contra os amalequitas, eu acho que é Êxodo capítulo 17 ou 18, por ali assim. Moisés fala assim, Josué, sai pra batalha amanhã que eu subirei ao monte. Eu é singular. E eu parafrasio, quando ele tá indo embora, quando ele olha pra trás, quem tá indo? Arão e Ur. Em momento algum ele chamou Arão e Ur. Mas eles entenderam, meu líder vai subir pro monte, eu vou ficar com ele. Chega lá, a Bíblia diz que Moisés levantava a mão, o povo vencia. Arriava a mão, o povo perdia. Os caras, vamos ter uma ideia? Vamos segurar o braço de Moisés? Só coloca uma pedra pro velhinho sentar, já tá com mais de 80 anos, né? Aí Moisés senta, fica com a mão estendida da manhã até a tarde. E quem segurando a mão dele em pé? Arão e Ur. E o mais lindo, Moisés se cansa no monte, mas quando eles descem com a vitória, Ur e Arão não comentam com ninguém. Descansou no monte. A mão de Moisés fraquejou, não. É aquele tipo de pessoa que está do teu lado, vê você se cansando, suas mãos fraquejando, mas não expõe sua fraqueza. Que você seja assim na vida do seu pastor. Amém. Isso é uma percepção que poucos têm, né? Pô. E como o pastor já foi pastor também, conheceu essas demandas e consegue hoje ter essa sensibilidade lá no ministério de suavizar um pouco o fardo e o cargo. Pastor, eu queria que o senhor deixasse a sua mensagem final. Foi muito bom aqui ter estado com o senhor nesses momentos aqui. Palavras que com certeza quem está nos vendo vai trazer uma reflexão sobre a sua vida, né? Que a gente está falando da vida de um pastor, de compartilhar momentos ministeriais. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final falando a todos que nos assistem agora, deixando uma mensagem de incentivo, de ânimo. Como a palavra foi hoje, trouxe esse incentivo, esse ânimo sobre sonho e meta, né? Como eu disse que a minha veia evangelística é muito forte, deixa eu falar de evangelismo. Marcos 16,15 diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O Rio de Janeiro hoje está vivendo um caos, a gente sabe dos perigos que a gente vive nas ruas do Rio de Janeiro e todo mundo reclama da segurança. Deixa eu te contar um segredo. Fui pregar em São João de Meriti e era um culto de missões, e antes de pregar eu fiz uma matemática. Qual? Eu peguei a quantidade de igrejas, peguei uma IA e construí uma mentalidade. Mapeei toda a geografia de São João de Meriti, contabilizei a população, contabilizei a igreja e dividi. E deram, se cada igreja em São João de Meriti tivesse 300 membros, não haveria não crentes em São João de Meriti. E eu trouxe essa estatística para a igreja. Eu falei, ao invés de a gente ficar reclamando de barricada, de tiro, de morte, basta cada um ganhar uma alma. Escuta o que eu vou falar para você, a matemática é uma ciência exata. Se cada crente ganhasse uma alma por ano, nós brasileiros, que somos 30% da nossa população, terminaríamos o ano com 60%. Uma alma.
A sociologia diz que o ser humano se relaciona com pelo menos 100 pessoas a partir dos 18 anos de idade. Com o advento da internet, com muito mais. Se nós entendermos esse viés e nos dispusermos a eu vou ganhar uma alma esse ano, nós mudaríamos a história da nossa nação, quiçá do mundo. Quando Abraão está porfiando ali com Deus para que Sodoma não fosse destruída, ele chega à última barganha. E Deus fala, por amor aos 10, eu não destruo a cidade. Ah, Abraão, pô, tá tranquilo, pô. Ló já mora lá há mais de 10 anos. Ele, a esposa, já deve ter filho. Pô, tem 4 crentes lá. Não é possível que em 10 anos Ló não ganhou 6 almas, não. Em 10 anos, Ló pensou em tudo em Sodoma, menos em propagar a verdade sobre o Deus, né? Conclusão, Sodoma foi destruída. Se Ló, as filhas já namoravam, então já podiam falar de Jesus, né? Se já namora, dá para pregar, né? Se esses 4 conseguissem impactar 6 pessoas, Sodoma estava de pé até hoje. Mas não. Morava em Sodoma, mas nunca influenciaram Sodoma. Então bote no seu coração, uma alminha, uma alma. A gente muda a história do país e do nosso Rio de Janeiro. Bem, estivemos aqui com o pastor Sérgio Soares, no nosso programa Bem-vindo Visitante. Muito obrigado, pastor. Obrigado pelo Até carinho. uma próxima oportunidade. Deus abençoe a todos.